No primeiro dia da criação, Deus disse que haja luz. Você já parou para pensar sobre isso? Que haja luz? Deus poderia ter dito outras coisas. Ele poderia ter dito que haja paz. Poderia ter dito que haja ordem. Que haja organização. Mas Deus disse que haja luz. Eu fiquei pensando, que haja luz? Por que Ele disse que haja luz? Se a gente parar para pensar, antes de Deus dizer que haja luz, havia caos sobre a terra. E Deus disse que haja luz como resposta ao caos. Parece que Ele também poderia dizer que haja paz, que haja ordem. Parece que também que haja paz poderia ser uma resposta ao caos ou que haja ordem. Mas Deus disse que haja luz. E eu fiquei pensando nessa frase, que haja luz. Até que eu li uma revelação que foi escrita pelo apóstolo Tiago. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 1, 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vamos entender o porquê Deus disse que haja luz. O apóstolo Tiago escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha a revelação que o apóstolo Tiago teve. Ele vinculou a luz de Deus com as boas dádivas e com o dom perfeito. Ou seja, quando Deus ele lança luz sobre alguém, a luz de Deus ela vem junto com boas dádivas e com dom perfeito. A luz de Deus é um pacote, e dentro desse pacote a gente encontra boas dádivas e dom perfeito. Então, quando Deus disse que haja luz no primeiro dia da criação, se você parar para pensar, Deus não precisava dizer que haja boas dádivas, por exemplo, porque as boas dádivas já faz parte da luz de Deus. Deus não precisava dizer que haja dom perfeito, porque o dom perfeito já faz parte da luz de Deus. Deus não precisava dizer que haja paz, porque a paz já faz parte da luz de Deus. Deus não precisava dizer que haja ordem, porque a ordem já faz parte da luz de Deus. É por isso que o apóstolo Tiago escreveu que Deus é o Pai das luzes e vinculou as boas dádivas e o dom perfeito na luz de Deus, porque a luz de Deus é um pacote, e nesse pacote nós encontramos salvação, libertação, cura e tudo que nós precisamos e toda sorte de bênção. É importante destacar que o pacote da luz de Deus não tem coisas ruins que nos fazem mal, mas só tem coisas boas. Se você for para lá parar para ler Tiago 1,17, é toda boa dádiva. Todo dom perfeito, não são dádivas ruins, nem dons ruins, mas são boas dádivas, dons perfeitos. A luz de Deus só manifesta coisas boas. É por isso que Deus não é o Pai das trevas, Ele é o Pai das luzes, porque a luz de Deus só manifesta coisas boas, boas dádivas, dom perfeito. E se você parar para pensar, Deus disse que haja luz. E tudo que Deus criou, Ele via que era bom. Porque o que se manifesta pela luz de Deus é bom. São boas dádivas, dom perfeito. E Deus disse que haja luz. E Ele ia criando, avançando. E tudo que Ele criava, Ele via que era bom. Nada do que Deus criou foi ruim. Tudo que Ele criava, Ele via que era bom. Porque no primeiro dia Deus disse que haja luz. E as coisas que se manifestam pela luz só podem ser boas. Por isso que o apóstolo Tiago escreveu: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce de onde? Do Pai das luzes. Tudo que está vinculado à luz de Deus é bom. Mas algo aconteceu que o império das trevas foi instituído neste mundo em que nós vivemos e acabou atrapalhando o propósito que Deus... Porque entenda, Deus não criou este mundo para ser um mundo de trevas. Deus criou para ser um mundo de luz. Por isso que Deus disse que haja luz, e por isso que tudo que Deus criou, Ele via que era bom. Ele criava e via que era bom, porque Deus criou esse mundo para ser um mundo de luz e não de trevas. Deus é o Pai das luzes e não o Pai das trevas.
A luz de Deus manifesta boas dádivas e dom perfeito, e não coisas que nos fazem mal. Mas algo aconteceu que o império das trevas foi instituído. Vamos ver na Bíblia, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo escreveu: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. E esse reino do Filho do seu amor é aquele reino de luz que Deus criou quando disse que haja luz. Porque Deus criou um reino espiritual de luz e colocou a humanidade para viver nesse reino de luz. Mas o império das trevas entrou neste mundo através do pecado. A partir do momento que Adão foi expulso do jardim do Éden, marca o momento em que ele saiu do reino de luz e entrou no império das trevas. Por causa do pecado, o pecado fez com que fosse instituído o império das trevas. Mas Cristo nos resgatou do império das trevas e nos levou de volta para aquele reino de luz que Cristo havia instituído para a humanidade. Deus criou esse mundo para ser um mundo de luz e não de trevas. E a luz de Deus não tem nada a ver com coisas ruins. A luz de Deus tem a ver com boas dádivas, tem a ver com dom perfeito e tem a ver com coisas boas. Por isso que tudo que Deus criou, Ele via que era bom. Ele via que era bom porque foram coisas que se manifestaram a partir da luz e não das trevas. Mas Colossenses 1,13 está escrito que o império das trevas começou a existir. Existe o império das trevas entre nós, um reino espiritual chamado império das trevas, que é governado por espíritos malignos. E esse império das trevas, ele entrou no mundo através do pecado. O pecado deu legalidade para que fosse inaugurado o império das trevas. E esse império não é vontade de Deus. Então, houve mudanças de antes e depois do pecado. Antes do pecado nem existia doença. Enfermidade, você sabia disso? Que Deus não criou as doenças? Deus criava e via que era bom. Deus criava e via que era bom. Ele não criou doenças. Doença nem é bom. Além disso, doença nem pode se manifestar pela luz. Porque o apóstolo Tiago escreveu: toda boa dádiva, são dádivas boas, todo dom perfeito se manifesta pelo Pai das luzes. Então, quando Deus disse que haja luz, Ele não podia criar coisas ruins que nos fazem mal, porque doença não se manifesta pela luz. O que se manifesta pela luz são boas dádivas, é dom perfeito, coisas boas. Mas adivinha de onde veio as doenças? Colossenses 1,13. Deus nos resgatou de onde? Do império das trevas. Doença se manifesta pelas trevas. Deus, Ele não nos criou para sermos doentes. Ele nem criou doença. Ele nos criou para sermos curados e sarados. Mas Cristo nos resgatou desse império das trevas e nos trouxe de volta para onde? Para o reino de luz. Ele nos colocou de volta no verdadeiro propósito que Ele estabeleceu para a criação. Deus não nos criou para sermos doentes, mas para sermos curados e sarados. É por isso que você não tem que aceitar coisas que vêm do império das trevas, porque você nem faz parte mais do império das trevas. Você faz parte do reino do Filho do seu amor. E a prova que o reino do Filho do seu amor é superior ao império das trevas é que Cristo, Ele tocou em um leproso. Cristo tocou em um leproso. Você sabe o que significa tocar em um leproso naquela época de Jesus? Eu vou te dizer, primeiro que lepra é uma doença contagiosa. Quem toca no leproso pega lepra. E segundo, que naquela época não existia cura para a lepra. As pessoas morriam de medo de um leproso, porque é uma doença contagiosa e não tem cura. E Cristo tocou no leproso. E adivinha só, ele não pegou a doença, porque ele faz parte de um reino superior ao império das trevas. E é por isso que a gente não deve se conformar com coisas que vêm do império das trevas, como doenças e enfermidades, por exemplo. Sabe o que mais que mudou com a entrada do pecado? A gente viu que não existia doença. Doença entrou com as trevas, que não existia no início da criação, porque Deus criou a luz e não as trevas. Deus disse que haja luz e não que haja trevas. Sabe o que mudou também? O comportamento dos animais foi pervertido. Eu já ouvi ateus dizendo: olha ali, aquele animal ali, com comportamento homossexual. Veja só, não é criação de Deus? E por que aquele animal está com comportamento homossexual? Deus disse a Adão: Adão,
Por causa de ti, Adão, a terra foi amaldiçoada. O comportamento dos animais saiu do propósito de Deus. O comportamento dos animais hoje não é o mesmo diante do pecado, mas foi pervertido, foi modificado, foi alterado e saiu do propósito de Deus, porque as trevas entraram nesse mundo e Deus disse a Adão: Adão, por causa de ti, a terra foi amaldiçoada. A terra não é mais a mesma por causa de você. E também eu já ouvi pessoas dizendo: olha aqui essa substância aqui vem da natureza. Se vem da natureza, é criação de Deus, então eu posso consumir à vontade. Deus disse a Adão: Adão, por causa de ti a terra foi amaldiçoada, e nem todo o produto da terra é mais apropriado para o consumo. Antes do pecado, tudo que Deus criou para ser bom. Mas depois do pecado, o homem foi expulso do jardim do Éden e entrou no império das trevas. E Deus avisou, está escrito na Bíblia: Adão, a terra foi amaldiçoada. Veja bem, o produto da terra não é mais bom. O comportamento dos animais foi pervertido. E as pessoas ainda argumentam: olha ali, os animais com comportamento homossexual, olha ali, isso aqui vem na natureza, isso aqui. Mas Deus avisou na sua palavra: a terra foi amaldiçoada, e nem tudo que vem da terra mais é bom como era antes do pecado. Amém? Então houve mudanças de antes e depois do pecado. Houve mudanças porque no início só era luz, mas as trevas entraram nesse mundo por conta do pecado, o que modificou o comportamento dos animais, o que perverteu o propósito de Deus, o que modificou o produto da terra. Então nem tudo que vem da terra hoje é bom mais, porque as trevas entraram nesse mundo. Mas e se Cristo ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou de volta no reino do Filho do seu amor? Porque o império das trevas ainda existe hoje. Vocês lembram que Deus disse à serpente, Deus amaldiçoou a serpente, que era a figura do diabo, e Deus disse à serpente que ela ia comer do pó da terra? Vocês lembram disso? Você sabe o que é pó da terra? De que foi feito a carne, o nosso corpo? Não foi o pó da terra? O pó da terra significa o pecado, significa a carne, significa os impulsos carnais, significa os desejos pecaminosos. O pecado alimenta a serpente. E quanto as pessoas continuarem pecando, o império das trevas vai continuar existindo. E quanto as pessoas continuarem pecando, as pessoas estão investindo e financiando o império das trevas. E as pessoas ainda questionam e culpam Deus. Ah, Deus, como é que o Senhor pode permitir uma coisa dessa? Como é que o Senhor pode permitir essa tragédia, essa catástrofe? Mas a Bíblia claramente diz que existe o império das trevas entre nós. E esse império das trevas é sustentado pelo pecado das pessoas. Enquanto as pessoas continuarem pecando, o império das trevas vai continuar roubando, matando e destruindo. Mas nós, que fomos resgatados desse império das trevas, não devemos nos conformar com nada que vem dele, porque nós somos transportados para um reino do Filho do seu amor, que é um reino superior ao império das trevas, e na autoridade do nome de Jesus, nós estamos em uma posição espiritual acima do império das trevas. A única maneira de permitir que ações malignas entrem na nossa vida é através do pecado, porque o pecado é o alimento da serpente. É o pecado que sustenta e que financia o império das trevas, para que ele continue roubando, matando, destruindo e causando todo tipo de mal neste mundo em que nós vivemos. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Obrigado, meu amigo. O apóstolo Paulo escreveu: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos conversar sobre estes dois versículos, começando do 16. O apóstolo Paulo apresenta duas tendências, duas inclinações, dois caminhos, que é o caminho da carne e o caminho do Espírito. A carne é o que nós somos, mediante o nascimento natural, o nascimento biológico do ventre da nossa mãe. O Espírito é o que nós nos tornamos quando nós nascemos de novo. Amém? A carne era o que nos governava
quando nós estávamos no império das trevas. O Espírito é o que deve nos governar quando nós entramos no reino do Filho do seu amor e fomos resgatados por Cristo. Se a carne fosse um animal, ela seria um porco, porque o porco é um animal sujo, imundo, que se revolve na lama. Se o Espírito fosse um animal, ele seria uma ovelha, porque a ovelha é um animal muito limpo. Não sei se você sabia disso. Ovelha evita sujeira, é um animal limpo. Amém? E o apóstolo Paulo escreveu que nós tínhamos essa escolha, essas duas escolhas. É uma escolha nossa. Você pode escolher ou não andar no Espírito. Afinal, o Espírito não vai possuir ninguém e obrigar alguém a fazer alguma coisa. É uma escolha nossa. Nós podemos optar entre essas duas tendências, entre essas duas inclinações. E o apóstolo Paulo disse: ande na carne, jamais satisfareis a concupiscência do corpo, da carne, na verdade. Jamais é advérbio de tempo, quer dizer em tempo nenhum, em segundo nenhum faça isso. Não satisfaça, mas ande no Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo, e eu acho interessante o verbo andar no grego, andar no Espírito. O Novo Testamento foi escrito no grego e não no português, foi escrito no grego e traduzido ao português. O verbo andar no grego indica um costume diário, indica uma direção geral, indica uma maneira de viver. Ou seja, todo dia eu escovo os dentes, todo dia eu almoço, porque são costumes diários que eu tenho. E assim como eu tenho esses costumes diários, eu também tenho que ter o costume de andar no Espírito, entende? Andar no Espírito deve ser tão normal para o cristão quanto escovar os dentes. Deve ser tão normal quanto almoçar. Deve ser tão normal quanto respirar. Deve ser tão normal quanto andar. Porque o apóstolo Paulo, ele usa esse verbo andar no sentido de uma ação contínua. E também que requer uma atenção contínua. E uma busca contínua. Há cristãos que pensam assim: orei 8 horas hoje seguidas, sem me distrair. Já paguei a oração da semana inteira. Não é assim que funciona. Porque o andar no Espírito é um costume diário. Não tem como pagar a oração da semana inteira. Por isso que o apóstolo Paulo diz andar no Espírito. Andar no grego é um costume diário. É uma direção geral da nossa vida. É uma maneira de viver. É como escovar os dentes. A gente precisa escovar todos os dias. Também do mesmo jeito nós temos que andar no Espírito todos os dias, porque é um costume diário, é o hábito de andar, é uma ação contínua. Amém? Então o verbo andar foi usado nesse sentido. Andar no Espírito é algo progressivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais nós andamos no Espírito, mais o Espírito ele vai expulsando os pensamentos maus, os pensamentos carnais, as tendências pecaminosas. É algo progressivo. Não é algo que em um dia só você vai conseguir eliminar todas as raízes impregnadas da carne, mas é algo progressivo. Quanto mais você anda no Espírito, mais ele vai expulsando a carne. Quanto mais o Espírito se fortalece, mais a carne vai enfraquecendo. Não existe uma vitória definitiva sobre a carne. Na verdade, todos os dias nós estamos... O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Todos os dias, até Cristo voltar e nos dar um corpo glorificado. Amém? Não existe uma vitória definitiva contra a carne. Mas todo dia precisamos ter esse hábito diário. E a vitória é progressiva, é dia após dia, fortalecendo o Espírito vai expulsando os desejos pecaminosos. Inclusive, você já viu como é que funciona o crescimento de folhas do carvalho? Eu acho muito interessante. O carvalho é uma árvore, mas é uma árvore que no outono as folhas do carvalho secam, murcham. E quando chega a primavera, novas folhas começam a brotar. Mas o que é interessante no carvalho é que as novas folhas, elas vão expulsando as folhas antigas. No carvalho, enquanto as novas folhas não crescem, as folhas murchas e secas não caem. As folhas secas no carvalho só começam a cair quando novas folhas começam a brotar na primavera. É assim que funciona o carvalho. Ou seja, o novo está expulsando o velho. A luz está expulsando as trevas. É assim que acontece no andar do Espírito. À medida que nós andamos no Espírito, o Espírito ele vai lançando fora as trevas. A luz vai lançando fora as trevas. É algo progressivo.
Existe uma batalha que ocorre nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos ou estão inclinados ao espírito ou estão inclinados à carne. E à medida que nós fomentamos, investimos tempo em buscar as coisas espirituais, o espírito ele vai expulsando os desejos pecaminosos dos nossos pensamentos. É algo progressivo, você entende? É como acontece no carvalho, as folhas novas vão aparecendo, vão brotando e vai expulsando as folhas antigas. A luz vai lançando fora as trevas. Amém? E o apóstolo Paulo, ele escreve: jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu acho interessante que ele diz jamais, em tempo nenhum. Não satisfaça a concupiscência da carne. E nós já falamos um motivo. Eu expliquei que o comportamento dos animais foi pervertido, porque de fato a carne, o pecado, perverte o propósito de Deus. Mas pensa comigo, estávamos no império das trevas. Cristo nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino de luz. Qual é o sentido que faz eu voltar para o império das trevas? Porque a carne era o que me governava do império das trevas. O espírito é o que me governa no reino do Filho do seu amor. Qual é o sentido de eu ser liberto de uma prisão para depois eu mesmo retornar a essa prisão? Por isso que o apóstolo Paulo diz: jamais satisfaça a concupiscência da carne, porque isso é retornar a uma prisão que Cristo já nos libertou. Cristo nos libertou do poder do pecado, e o pecado era o que nos governava quando estávamos no império das trevas. Qual o sentido de ser novamente prisioneiro de algo que Cristo já nos libertou? Além disso, eu até mencionei que o pecado amaldiçoa a terra, o império das trevas entrou nesse mundo através do pecado e provoca toda sorte de mal que existe nesse mundo, toda tragédia e catástrofe, e a terra foi amaldiçoada, o comportamento dos animais foi pervertido, nem todo produto da terra hoje é mais apropriado para o consumo, como era antes do pecado. Amém? Então veja como o pecado, a carne, ela perverte o propósito de Deus. A carne arrebata a nossa liberdade. A carne nos torna escravos da degradação. Quem foi que criou, por exemplo, o sexo? Quem foi que criou? Foi Deus. Mas sabe o que a carne faz? Ela pega o que Deus criou e transforma em adultério, em fornicação, em lascívia, em impureza. Então, a carne, ela pega a criação de Deus e perverte, deturpa. É por isso que a gente vê comportamento homossexual em animais, porque o pecado amaldiçoou a terra e o comportamento dos animais foi pervertido, foi deturpado. Uma das maiores mentiras do diabo é dizer que o pecado é só um momento de prazer. Essa é uma das maiores mentiras do diabo. A gente falou sobre isso. Qual é o alimento da serpente? O pó da terra. O que significa pó da terra? A carne, o pecado, porque o nosso corpo é feito de pó da terra. Então, cada vez que a gente peca, nós estamos investindo, financiando, sustentando o império das trevas. Estamos abrindo uma rachadura, uma brecha para que espíritos malignos nos influenciem. Mas o diabo engana muitas pessoas. Não, pecado é só um momento de prazer, é nada demais, não vai acontecer nada demais. Quando na verdade é uma forma de financiar, de sustentar, de bancar o império das trevas para que ele continue roubando, matando e destruindo. É importante que a gente entenda que quando nós estávamos no império das trevas, antes de nós sermos resgatados, havia espíritos malignos agindo na nossa vida. Talvez você não tenha notado, não tenha reparado, mas é claro, afinal, espíritos malignos, eles cegam a nossa visão espiritual. Mas eu falo isso sem medo de errar, sem sombra de dúvida. Havia espíritos agindo na nossa vida quando nós estávamos no império das trevas. Afinal, nesse mundo em que nós estamos, só existem dois reinos espirituais, o império das trevas e o reino do Filho do seu amor. Ou nós somos influenciados por um ou por outro. Não existe a possibilidade de ficar em cima do muro e dizer, não sou nem de um nem de outro. Não existe isso. Ou nós estamos servindo a um, ou nós estamos servindo a outro. Afinal, não existe outro reino espiritual. Então, quando nós estávamos no império das trevas, antes de sermos resgatados por Cristo, havia espíritos malignos nos influenciando.
E é muito importante que a gente entenda isso. E o mais importante é entender as áreas que esses espíritos estavam nos influenciando. Porque eu digo para você, com toda certeza, eles vão tentar retornar. E a gente sabe que eles tentam retornar quando pensamentos antigos, de tendências pecaminosas antigas, brotam no nosso pensamento. Porque o inimigo ataca a nossa alma, que é o nosso pensamento. Então a gente sabe que eles estão tentando retornar. E a gente precisa repreendê-los e amarrá-los no nome de Jesus. Afinal, o nosso reino é superior ao deles. Nós temos autoridade sobre espíritos malignos, sobre doenças, porque Cristo nos deu vitória sobre o império das trevas. Cristo venceu as trevas, venceu a escuridão. Nós não devemos nos conformar com nada que vem das trevas. Nem com doenças, nem com enfermidades, nem com pensamentos intrusivos que vêm do império das trevas. Pode ter certeza, espíritos malignos vão tentar retornar. E a gente precisa identificar as áreas que esses espíritos nos influenciavam. Eu não estou dizendo que estávamos possuídos, mas eu estou dizendo que nós éramos influenciados por esses espíritos malignos. Porque nós vamos facilmente identificar quando eles novamente vão tentar se aproximar por meio de pensamentos nessas áreas específicas. Amém? Amém. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele escreveu no versículo 16, andai no Espírito. Veja que o apóstolo Paulo, ele não escreveu, ande na sua força de vontade, mas é ande no Espírito, porque a nossa força de vontade cede ao pecado. O Espírito não. Amém. O Espírito, em momento algum, cede ao pecado. O Espírito, ele entra em conflito, ele milita, ele resiste ao pecado, mas ele nunca cede ao pecado. É por isso que o apóstolo Paulo falou, ande no Espírito. E nós temos essas duas opções, andar no Espírito ou na nossa força de vontade. No versículo 17... o apóstolo Paulo escreveu que a carne milita contra o Espírito. E o que é que o Espírito faz em seguida? Ele cede à vontade da carne. O que é que ele faz? Olha só, a carne milita contra o Espírito. E o que é que o Espírito faz? Ele milita também contra a carne. Em outras palavras, a carne ela vai nos atacar como uma explosão, como uma força de guerrilha. E o Espírito não vai ceder, ele vai militar também. O Espírito resiste, cobiça contra, tem um desejo contrário, se opõe, entra em conflito. Mas o Espírito não cede à vontade da carne. A carne milita contra o Espírito vai resistir. Sabe o que significa militar? Você já viu aquele jogo, aquela brincadeira, que uma pessoa puxa de um lado, é um cabo de guerra, uma pessoa puxa a corda de um lado, e do outro lado, outras pessoas estão puxando a corda, né, e ganha quem tiver mais força. É isso que acontece. A carne, ela milita contra o Espírito. E do outro lado, o Espírito milita contra a carne. É interessante que nós temos 3 dimensões. Nós somos o Espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. Nesse versículo, só foi mencionado 2 delas. O Espírito e a carne. E cadê a alma nesse contexto? Cadê a alma? O Espírito está de um lado, puxando. A carne está do outro lado, fazendo força. Uma está militando contra o outro. E a alma está onde? A alma, ela é neutra. Ela nem vai para o lado do Espírito, nem vai para o lado da carne. A alma vai para o lado que estiver mais forte. Se o Espírito estiver mais forte, a alma vai para o lado do Espírito. Se a carne estiver mais forte, a alma vai para o lado da carne. O que é a alma? A alma são os nossos pensamentos. É fácil saber se o Espírito ou se a carne está vencendo. Qual é o conteúdo dos nossos pensamentos? A alma são os nossos pensamentos. O conteúdo dos nossos pensamentos revela se nesse cabo de guerra o Espírito ou a alma está vencendo. E é importante entender, eu já ouvi diversas vezes pessoas dizendo, a carne é fraca, como uma licença para pecar. Mas você sabe quem disse a carne é fraca? Quem disse foi Jesus. Quantos pecados Jesus teve?
Nenhum. Jesus nunca pecou. Quem disse a carne é fraca foi Jesus Cristo. Mas Jesus nunca pecou. A carne é fraca não é uma licença para pecar. Porque Jesus falou, a carne é fraca. Jesus sabia que a carne era fraca. Mas ele disse, o Espírito é ainda mais forte. Então, não ache que o Espírito ele está fazendo força de um lado e a carne do outro e está um duelo equilibrado. Não, o Espírito é muito mais forte. Mas cabe a nós decidir andar no Espírito ou satisfazer a concupiscência da carne. Cabe a nós decidir andar na nossa força, afinal a nossa força cede ao pecado, o Espírito não. O Espírito milita contra. Então cabe a nós decidir e optar entre esses dois caminhos, entre essas duas escolhas. E tudo que a gente escolhe na vida vai ter conflitos. Eu quero estudar para concurso público. Você vai encontrar conflitos, oposição, alguém se levantando contra, obstáculos, pedras no meio do caminho que vai atrapalhar o seu estudo. Eu quero abrir um negócio. Vai ter conflitos, vai ter oposição, vai ter problemas. Eu quero andar no Espírito, pois você vai ter a carne militando contra você. O problema não é a carne militar contra, o problema é ela nos dominar e nos governar. Amém? Porque o Espírito é muito mais forte que a carne. Mas nós temos que optar, temos que decidir entre essas duas inclinações, andar no Espírito ou satisfazer a concupiscência. Um erro que muitos cristãos cometem é o seguinte: aparece um pensamento mau, sabe o que o cristão faz? Faz uma briga de pensamento. Um pensamento mau contra um pensamento bom. Não, se tiver essa briga de pensamento, o pensamento mau vai ganhar, é claro que vai ganhar. Pode ter certeza, se você for colocar um pensamento mau para brigar com um pensamento bom, o pensamento mau vai ganhar. O certo é não pensar em absolutamente nada que seja mau. O certo é não dar lugar nenhum ao pensamento mau, porque o mero ato de pensar já está fortalecendo a carne. O mero ato de pensar já está robustecendo a carne e ela ganha força. O mero ato de pensar, o mero ato de alimentar a raiva, alimentar a ira, os desejos maus, o mero ato de pensar já está dando lugar e a carne vai ganhando força. É por isso que se você fizer uma briga entre pensamentos maus e pensamentos bons, o pensamento mau provavelmente vai ganhar, é claro que vai. O certo é não pensar em absolutamente nada que seja uma tendência pecaminosa. Olha, e tudo que eu falei na pregação até agora é para falar da parte mais importante que eu vou falar agora. É a parte mais importante da pregação que eu vou falar a partir de agora. Mateus capítulo 7, vamos abrir nossas Bíblias. É a parte mais importante da pregação e você precisa entender isso. É um dos entendimentos mais importantes dos cristãos, é justamente o que eu vou ler agora para você. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. É Jesus Cristo falando. E Cristo disse: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus vai responder: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Praticar a iniquidade significa andar em pecado. Entenda uma coisa: a santidade para Jesus é mais importante que o milagre. A santidade para Jesus é mais importante do que a profecia. A santidade para Jesus é mais importante do que a cura. Veja só, vamos ler de novo. Aqui são ministros que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram muitos milagres. E esses ministros estão dizendo: Jesus, olha aqui o que eu fiz, Jesus. Eu fiz muitos milagres, eu expulsei demônios, eu fiz muitas curas, Jesus, qual é o meu galardão? E Jesus vai dizer: eu nem te conheço, aparta-te de mim. Olha o que Jesus falou: vós que praticais a iniquidade. O que significa vós que estão andando em pecado. Ou em outras palavras, a santidade está acima do milagre, meu irmão. Não há nada de errado em você procurar fazer milagres.
em você procurar profetizar, mas entenda que para Jesus a santidade é mais importante. E você pode até questionar, peraí, mas como assim? Esses ministros aqui estavam fazendo milagres, expulsando demônios, mas estavam em pecado também, como assim? Deixa eu te explicar isso. Eu vou explicar contando uma história que o pastor Saulo do Verbo Antares contou no púlpito. Queria compartilhar com vocês também. O pastor Saulo disse que veio um ministro de fora, veio de outro lugar. Esse ministro tem uma unção poderosa de cura. E esse ministro participou de uma conferência. Foi alguns dias de conferência que esse ministro pregou. E muitos milagres aconteceram. Muitas curas aconteceram. Foi poder de Deus. Mas aí a conferência acabou. E eles foram pagar o hotel, a hospedagem do ministro. Foi descoberto que prostitutas estavam entrando no quarto desse ministro. O ministro, que estava sendo usado por Deus de forma poderosa para curar, muitos milagres aconteceram. Mas quando foram pagar o hotel, prostitutas estavam entrando no quarto do ministro. E para essas pessoas, Jesus vai dizer: eu nem te conheço, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E como é que é possível uma pessoa estar em pecado e ao mesmo tempo ser usada para curar, para fazer milagres? Nós estamos na dispensação da graça. Não é como no Jardim do Éden, que o homem pecava e era expulso do jardim. Na dispensação da graça, é muito difícil perder a unção. Não é 1, 2 ou 3 pecados que faz a pessoa perder a unção. É muito difícil, porque quando nós pecamos, nós estamos investindo no império das trevas, estamos dando lugar ao diabo. E o pecado, ele é uma forma de negar Jesus. Mas não com palavras. O pecado nega com atitudes. A pessoa só perde a unção, só perde a salvação se negar com a boca. Você pode até negar com atitudes, mas as pessoas até podem se arrepender de atitudes. Mas se a pessoa negar com a boca, ele fala: não quero mais saber de Jesus, eu vou seguir o meu caminho. Nesse caso, a pessoa perde a salvação. Mas de que adianta? A pessoa está em pecado e sendo usada por Deus para fazer milagres, se naquele dia Jesus vai te dizer: eu nem te conheço, aparta-te de mim, vós os que praticais a iniquidade. Meu irmão, entenda uma coisa. Quando Jesus vê um milagre, ou vê algum de nós sendo usado para fazer um milagre, Jesus não fala: nossa, que impressionante, foi você que fez, foi esse milagre? Nossa, que incrível, que genial, cara, um milagre. Jesus sabe, milagre não é fruto nosso, é fruto de Deus. Quem é que produz um milagre? Sou eu ou é Deus? Por isso que esses ministros, eles estão argumentando com Jesus: olha aqui, Jesus, os milagres que eu fiz. Olha aqui, expulsei demônios, fiz milagres, dei profecias. Nada disso é um fruto que nós produzimos. É um fruto que Deus produz. O único fruto que nós produzimos é a santidade. E é o único fruto que Jesus vai levar em consideração naquele dia. Jesus não vai levar em consideração os milagres. Ele não vai se surpreender e falar: nossa, você fez milagres? Rapaz, tu é bom mesmo, hein? Jesus sabe, milagre não é fruto que nós produzimos, é fruto que Deus produz. O único fruto que nós produzimos é se nós escolhermos por nossa espontânea vontade andar no Espírito, ao invés de satisfazer a concupiscência da carne. E nós estamos vendo um diálogo que vai acontecer naquele grande dia. Um diálogo entre ministros ungidos que expulsaram demônios. O que me assusta é que profetizaram. Ó, veja da sua Bíblia, eles profetizaram. E o que mais me chama a atenção é que eles deram uma profecia realmente verdadeira, inspirada pelo Espírito de Deus. Não foi uma profecia falsa. Você sabe que existe a profetada, né? Existem profetas que, conhecendo a sua vida, podem inventar alguma coisa. Mas não. Aqui está dizendo que eles profetizaram verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo. Sabe o que isso nos revela? O que torna uma pessoa um falso profeta não é profetizar errado, mas é andar em pecado? Você entende isso? De que adianta profetizar certo se Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Meu tempo já encerrou, já deu 40 minutos aqui no meu cronômetro. E a mensagem mais importante de hoje é:
Não há nada de errado em procurar ser ungido, em fazer milagres, em libertar pessoas. Mas antes de tudo, precisamos nos libertar. Antes de tudo, precisamos produzir o único fruto que está ao nosso alcance de produzir, que é o fruto da santidade. Porque milagre não é fruto nosso, é fruto de Deus. Amém? Vamos encerrar, vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado pela palavra, que possamos andar no Espírito, Senhor. Nós cremos que a carne é fraca, mas o Espírito é ainda mais forte, Senhor. Que esses espíritos malignos que antes governavam a nossa vida, quando estávamos no império das trevas, sejam amarrados e repreendidos no nome de Jesus. Que todas as vezes que ele tenta se aproximar de nós, no campo dos nossos pensamentos, que possamos cortar o mal pela raiz e não dar lugar a pensamentos maus. Porque nós cremos, Senhor, que não existe um dualismo equilibrado entre alma e espírito, entre o espírito e carne, mas nós cremos que o Espírito é mais forte. Nós cremos que o reino de luz é muito mais forte que o império das trevas. Nós cremos que nós temos autoridade sobre qualquer ação e obra das trevas, Senhor. E nós vamos fazer uso dessa autoridade, repreendendo todo pensamento que seja uma inclinação carnal ou uma tendência pecaminosa. No nome de Jesus. Amém.